Boa noite, eu sou Ana Cláudia de Bagé e tô aqui para contar para vocês um testemunho que eu vivenciei. Eu escrevi ele, porque eu não sou muito boa de estar falando oralmente, mas de maneira sucinta eu vou estar lendo ele para vocês, para que isso venha alimentar a fé e também que sirva como agradecimento a cada um que fez parte deste testemunho. Naquela manhã eu tive um sonho, onde ele não saía da minha mente. Procurei o entender, pois não tenho o dom da revelação, mas eu sabia que Deus queria falar algo comigo. Na mesma manhã, senti falta do bom dia da minha mãe, pois ele é diário. Na minha busca, o Espírito Santo me fez entender com o que disse o pastor Vinícius Iracete de Santa Maria, que eu teria uma forte emoção, mas meu Pai, o Abba, estaria comigo e o mal não prevalecerá. Deus é conosco. Era isso que o sonho queria dizer. Ainda assim, eu deduzi uma situação e a repreendi e instruí minha filha a orar, pois julguei ser algo com sua família paterna. Mal esperava eu que seria com minha própria família. Já pela tarde, minha mãe me avisa que está no pronto-med da nossa cidade e que meu padrasto não estaria bem. A luta só estava começando. Quero aqui agradecer de todo o coração à equipe Prontomed Bagé por honrar seus juramentos e agirem com sabedoria e na hora exata. Eles então foram encaminhados à Santa Casa da cidade. Algo grave estaria acontecendo. Eu e minha mãe temos a saúde frágil, mas minha imunidade ainda é maior do que a dela. Eu iria ficar no hospital com ele e corri para lá. Meu padrasto tem uma maca com soro e muitas idas e vindas ao banheiro, exames feitos e aguardando para realizar uma endoscopia e uma colonoscopia na manhã seguinte. Eu sinceramente não imaginava o que os meus olhos ainda veriam naquela noite. Aquele senhor forte estava ficando fraquinho, sem forças e sem poder beber água. Então eu orei. Mesmo cheia dos meus pecados, das minhas falhas, eu orei pela misericórdia de Cristo. A palavra de Deus, ela nos instrui que a oração de um justo, ela muda qualquer situação. Nosso clamor, ele sobe aos céus. Entre as muitas idas e vindas ao banheiro, teve uma em que eu percebi a quantidade de sangue que ele perdia em vômitos e fezes. Seguiu assim por muitas vezes. O meu clamor era que ele não morresse em meus braços, que aguentasse até realizar os exames. Eu também não sabia como contar aquilo para minha mãe. Sem dormir, sem sentar, sem comer e orando, suplicando toda a noite, tive a ideia de entrar em contato com o médico. Era meu conhecido, visualizou, mas não respondeu. Antes mesmo do horário do exame, o médico apareceu no pronto-socorro. Corri com o coração cheio de esperanças para que agisse logo. Diante dos fatos, a pior notícia que eu poderia receber foi ela que ouvi da boca daquele médico. Não há mais o que fazer. Meu mundo caiu e eu tive que manter firme e forte. O que dizer a uma pessoa morrendo? Como contar a verdade? Questionei a Deus, o Deus que eu sirvo, 1 milhão de vezes, porque Ele sempre fala em Sua palavra que teremos vida, vida em abundância, que por Suas pisaduras fomos sarados. Esta realidade não condiz com o que eu estava vendo. Então minha mãe chegou e eu pedi para descansar, porque neste cenário não havia o que ser feito. Não tinha leito de CTI com urgência, não tinha sangue para ele fazer, e ele acabou fazendo plasma, fixa nesse plasma. No momento em que eu me despedi, entreguei de coração a vida dele ao dono dela. Orei por sua salvação e meio que brabo ele aceitou. Ele sabia da sua condição. Fui para casa e não consegui dormir, tomar um café ou descansar. Seus familiares estavam chegando na cidade, a sua irmã e o seu filho. Voltei correndo para o hospital para dar força para minha mãe. No caminho, ela me avisa: teu padrasto teve um troço, foi levado para emergência. Chego lá e o vejo deitado em uma sala, cheia de médicos, enfermeiros, técnicos, o porteiro me segurando e eu não podia entrar. Minha mãe, uma mulher forte, a fortaleza em pessoa, bem mirradinha, pequena e sem entender nada do que estava acontecendo. Eu juro, por Deus, eu vi eles tentando reanimá-lo.
Até hoje, os médicos dizem que em momento nenhum tentaram reanimá-lo, mas foi o que eu vi. Fui colocada para fora no saguão frio do pronto-socorro. Me joguei de joelhos e clamei alto em lágrimas ao meu Deus. Profetizei vida e não morte. Naquela noite, uma das minhas orações tinha sido de que Deus me permitisse que ouvisse, abrisse minha visão. Eu não aceitei aquela situação. Eu creio no dono dos milagres, no ressurreto. Uma boa senhora me tocou no ombro, perguntou se poderia fazer algo por mim. Eu respondi, creio que até aspiramente. Ora, ore por ele. Eu não sei nem mesmo o rosto da bondosa senhora, mas que Deus seja contigo e muito obrigada pela sua compaixão. Minha mãe me respondeu dizendo que estava tudo bem e que eu me acalmasse. Horas longas, longas horas, aguardando o que aconteceria e todo momento em contato com meu Deus. Não conseguimos CTI de urgência, mas um leito foi nos disponibilizado. Eu ainda não entendi, mas nos deixaram entrar. No quarto já estava minha mãe e o filho dele. Deram uma injeção na tentativa de estancar a hemorragia. Ele estava com uma hemorragia digestiva alta e baixa. Ele quase chorando, implorando por água. Então mais uma luta se iniciava. Ainda existe recurso se levarmos para a cidade de Porto Alegre. Mas como o levar? Não temos condições de pagar 10 mil reais em uma ambulância CTI e nem 20 mil em uma aeronave. Lembrei que poderia pedir ideias no grupo da cidade de maior alcance, o Reclame Aqui. Postei pedindo ajuda, pois nós temos 2 reclames aqui em Bagé, e eles têm muita eficácia. Mesmo se conseguisse em Poa, não havia leito para ele. Deus me fez lembrar do sonho. Então percebi que se eu acreditasse, receberia as instruções dos céus, porque ele estava e estaria comigo todo o tempo. Nisso conheci um homem que viria a ser usado por Deus para nos abençoar. Ramão Elias Teixeira Bogado. Se colocou à disposição para ajudar no que fosse necessário para a remoção do paciente. O médico deixou conosco o pedido de remoção, mas nada de conseguirmos vaga em Porto Alegre. Finalmente, à tardinha daquele dia, conseguimos o hospital. Equipe, todos aguardando em Poa por nós. Agora o tempo era contra nós. Como o transportar? Bocão, um vereador da cidade, veio conversar conosco no hospital. Correu com o Leonardo, filho dele, por toda a cidade atrás de maneiras e formas de conseguir uma ambulância. Era o recurso que tínhamos. Todo o tempo, em todo momento, a toda hora que fosse, meus pastores estiveram comigo, me dando ânimo e forças. Lembrando das palavras de Deus. O inferno tentou a todo momento nos sugar. O peso lhe era gigante, a fúria era de leões. Mas Deus é com a nossa família. Deus ele é bom todo o tempo e todo o tempo Deus é bom. Todas as coisas e todas as pessoas e todos os momentos o Senhor ele alinhou. A Lidiane Rolim, minha pastora, me disse que quando eu vi meu padrasto sendo reanimado, que só há milagre no caos. Se não houver caos, como pode existir milagres? Pensa nisso. Esqueci de citar que os meus pastores, eles deram todo o suporte se revezando para cuidar do próprio filho de 5 anos, internado na CTI pediátrica do mesmo hospital. Enquanto eles me davam suporte, eles também estão passando por uma situação com o próprio filho. Ele ainda se encontra lá, mas em nome de Jesus vai sair logo, eu creio. Conseguimos finalmente o hospital e a liberação da prefeitura de Bagé para que a ambulância o levasse até Porto Alegre. Ainda dependíamos de um papel dentro do hospital, muito difícil de conseguir. Equipe do hospital, digo, todos desconfiados se estávamos fazendo algo da nossa cabeça, se realmente era para ser feita a remoção. Muitos olhares de desconfiança, ligações para confirmações e nos fazendo perder tempo. Nós somos totalmente dependentes de Cristo, não sabíamos o que poderia acontecer. Com tudo ok,
era um momento de despedida temporária. Fizemos uma chamada de vídeo em família com Henrique Rolim, meu pastor, que estava no mesmo hospital dentro da CTI pediátrica. Mais uma vez, meu padrasto aceitou Jesus e recebeu o milagre de Deus na sua vida. Oramos juntos, todos foram às lágrimas. A ambulância abençoada, conduzida por 2 anjos, foi com ele e com a sua irmã. Nossa oração era para que ele chegasse com vida e se pudesse se curar lá. 2:30 da manhã. Chegou em Porto Alegre, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Equipe pronta, qualificada, abençoada e guiada pelo médico dos médicos o aguardava. Fez mais de 5 bolsas de plasma, porque, no caso dele, a necessidade era o plasma e não a bolsa de sangue. Quando eu soube disso, eu tive que rir, porque Deus sabia disso o tempo todo. Todo o tempo, o Senhor sabia que era do plasma e não do sangue. Por isso que aqui em Bagé não tinha o sangue dele e somente tinha o plasma. O Senhor sabia disso todo o tempo. Foi uma luta espiritual muito grande, mas a misericórdia de Deus não vai permitir a morte. O meu Deus, ele é o Senhor das causas impossíveis. Ele colocou por terra todo o decreto de morte. Na manhã do dia seguinte, o médico de Porto Alegre fez a endoscopia, clipou as veias que haviam estourado e outras que viriam a estourar ainda, e para a honra e glória do Senhor Jesus, através de diversas vidas de nãos e de sims, o meu padrasto está vivo e se recuperando para viver o seu propósito. Até aqui a mão de Deus operou. E eu quero agradecer a cada um que nos ajudou, que nos acompanhou, que nos abraçou, que orou. Em primeiro lugar, meu agradecimento vai a Deus, a minha mãe, ao meu tio, a Simone, ao Leonardo, ao Matheus, ao Rodrigo, equipe Pronto Med, equipe Pronto Atendimento, equipe do Pronto Socorro, equipe Santa Casa, aos médicos, aos enfermeiros, em especial aos técnicos de enfermagem e ao pessoal da limpeza que estiveram comigo no momento mais difícil, ao lado dele também, ao Henrique e a Lidiane Rolim, da Videira Bagé, que mesmo com o Pedro Henrique, uma criança de 5 anos na CTI, o filho deles, eles estiveram comigo todo o tempo. A senhora do saguão, que eu não tenho ideia de quem seja, ao meu ex-chefe, o Massoudi, e ao seu primo, Ayad, da Clínica Bioanálise, pela sua agilidade, ao vereador Bocão, a Letícia do atendimento, em que o momento mais grave eu não sabia nem usar o meu telefone, ela me ajudou com o telefone dela, a senhora do atendimento da internação, que incansavelmente nos ajudou para conseguir ambulância, ao pessoal do Facebook de Bagé, às 2 redes sociais do Reclame Aqui, a todos que puderam nos orientar de alguma maneira, à Prefeitura Municipal de Bagé, ao motorista da ambulância, que eu sei que é marido da Cláudia, uma amiga minha, e a moça que acompanhou, que provavelmente seja uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira, eu agradeço de coração pelos cuidados dela. A toda e qualquer oração emanada, e que esse testemunho sirva para alimentar o coração e a fé de alguém. Com todo carinho, Ana.